Quero reforçar que eu estou feliz de estar aqui, pelo convite do Paulo. Eu lembro, há uns 2 anos atrás, a gente teve uma conversa lá em Piracicaba, lá na mesa do refeitório da escola, do Colégio Piracicabano, sobre isso. O professor Paulo Garcia também, que esteve lá com a gente, o Demetrio, todo o pessoal, o Márcio Divino. Está aqui também com a gente, eu estou aqui representando a área nacional, o pastor Manuel, Manu, também é da Câmara Nacional de Expansão Missionária, e também tem contribuído aqui na terceira com aquilo que se chama Projeto Plantar, que busca também trabalhar essa visão de plantação de igreja. Então, várias coisas estão acontecendo, tá? Eu queria dividir aqui em 2 ou 3 momentos. Primeiro eu quero mostrar para vocês um trabalho que a área nacional tem feito, a Câmara, do mapeamento da presença metodista no Brasil. Quero compartilhar algumas informações com vocês. Depois eu quero contar o testemunho pessoal meu com plantação de igreja e o testemunho da 5ª região e mostrar o que a gente tem feito um pouquinho, porque é muito difícil eu falar qualquer coisa que não seja a partir daquilo que eu estou vivendo e da minha realidade, tá bom? E num terceiro momento, trabalhar 3 coisas que para nós são essenciais, tá? E eu acredito que, eu tenho certeza que essa semana foi cheia de reflexão, né? E aí a gente espera que, à medida em que eu for falando, eu acredito que alguns conceitos que vocês já viram, vocês vão ver aqui em algumas coisas que a gente apresentar, tá bom? Está aqui também o Jonathan, os mapas que eu vou apresentar agora, o Jonathan é aluno aqui que é responsável, né? Esses mapas, eles são feitos, a ideia é mostrar a presença metodista no Brasil, como que nós estamos avançando nas cidades do nosso país. Como eu disse de manhã, nós estamos presentes hoje em torno de 14% a 15% das cidades do nosso país. De 14% a 15% das cidades, tá? A Igreja Metodista está presente em mais ou menos 800 cidades no Brasil. E o que é essa presença metodista? É uma presença metodista legítima. Qual é o nosso ponto de partida? É as nomeações que os bispos e bispas fazem. Então, a Câmara pega esse documento e nós vamos mapeando ano a ano, já faz 3 anos, né, Jonathan? Onde tem presença metodista e onde não tem. Tá? Num contexto geral, só para vocês terem uma noção, quem é aqui de São Paulo? Quem é aqui da capital, da terceira? Então, quem é da 5ª e da terceira, nós vamos perceber o seguinte, o estado de São Paulo tem aproximadamente 650 cidades. Nós, juntando a 5ª e a terceira, nós estamos presentes, somando as 2 regiões, em torno de 111 cidades. De 650, nós estamos presentes em 111 cidades. Né? Vou dar um exemplo. Eu estava compartilhando que lá no Rio Grande do Sul, que é a área geográfica da 2ª região, a gente estava lá na área nacional com o pastor Giovanilson, e ele compartilhou para a gente que 40%, aproximadamente 40% das cidades do Rio Grande do Sul não tem nenhuma igreja evangélica. Não tem nenhuma igreja evangélica. 40% das cidades do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos uma realidade também, que tem alguém do Nordeste aqui? O Piauí, você é de onde, meu irmão? Eu sou daqui, mas eu sou... sua origem. Tá. Então, você também é do Nordeste? De que lugar? Piauí? Então, Piauí, as estatísticas vão dizer que há menos de 1% de evangélicos no Piauí. É o lugar menos alcançado dentro do Brasil hoje, tá? Então, vamos mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, pode ir abaixando a região sul. Olha só, cada cor representa um distrito. E onde está mais forte o tom da cor, é onde tem igreja, ou presença reconhecida. E onde não tem, é onde ainda não tem igreja. Aqui é o Paraná. Então, aqui tem os distritos do Paraná, os lugares onde tem igreja e os lugares onde não tem igreja. Pode passar? Isso aqui é o Rio Grande do Sul, gente. Então, você pega esse distrito aqui, ó, em verde. Vocês estão percebendo que aqui tem igreja e aqui está isolado? Tá? Aqui é o Chuí. Tá? Esse é o Rio Grande do Sul. Pode passar? Isso aqui é o estado de Santa Catarina. Vocês estão percebendo onde tem presença metodista e onde não tem? Então, você percebe aqui, olha aqui, ó, mais próximo do Rio Grande do Sul, como está. Pode passar?
Sudeste. Estado de São Paulo. Pode passar? Esse aqui é o estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 92 cidades, as 92 têm presença metodista. Alguns anos atrás, não havia presença metodista em Paraty. Foi a última cidade que se estabeleceu uma igreja lá no estado do Rio de Janeiro. Tá? Pode passar? Esse aqui é o estado de Minas Gerais, é o estado mais populoso do Brasil. Tem mais de 800 cidades, gente. Né? O irmão ali é do Espírito Santo da quarta região. Como? 853 municípios. Então, também, se eu não me engano, eu teria que ver o número, mas em torno de 100 e poucas cidades com presença metodista. Então, tem um desafio. Minas é um grande estado, é o maior estado em termos de cidade. Pode passar? Esse aqui é o Espírito Santo. Pode passar? Centro-Oeste. Aqui, gente, isso aqui é o Mato Grosso. Tá? O Mato Grosso é gigante. Lá nós temos... Quantas cidades tem aí? Eu esqueci. São 141 cidades no Mato Grosso e nós temos presença metodista em torno de 25 cidades. Pode passar? Esse aqui é o meu estado, é o Mato Grosso do Sul. 79 cidades. Nós estamos presentes em torno de 29 cidades no Mato Grosso do Sul. Pode passar? Goiás, 242 cidades, nós estamos presentes em 27. Então, você vê o desafio. Vocês estão percebendo? Volta no Goiás, olha aqui o desafio. Estão percebendo aqui, gente? Pode passar? Aqui é o Distrito Federal, aqui não são cidades, são regiões administrativas. São 31 regiões administrativas no Distrito Federal, a maioria já tem presença metodista, tá? Pode passar? Norte. Isso aqui é o Tocantins, gente. 139 cidades, 4 cidades com presença metodista. Pode, por enquanto, vai crescer mais. Olha o Pará. Isso aqui, se eu não me engano, é Altamira. Olha o tamanho do espaço dessa cidade. Muito grande, né? Pode passar? Isso aqui é o Amapá. Vai passando. Roraima. Amazonas. Acre. Rondônia. Nordeste. Bahia. Percebe também que a Bahia é um estado bastante populoso. Muitas cidades. Sergipe. Alagoas, alguns anos atrás também, foi o último estado, nós não tínhamos nenhuma igreja evangélica, foi o último estado a fechar. Pode passar? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, esse aí é o trabalho. Então, todos os anos... nós temos tentado atualizar as cidades com presença metodista. O Jonathan é responsável por isso. O nosso próximo desafio é definir quantas igrejas, quantos metodistas naquele pedaço, e aí vai por diante. Né? Então, já faz 3 anos que a gente vem trabalhando. Quem aqui não sabia dessa realidade, gente? Levanta a mão para eu ter uma noção. Não? Bastante gente. O visual ajuda a gente a entender bastante, não, gente? O visual ajuda a gente bastante. Então, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho do testemunho. Eu me formei aqui em 2010, no dia 10 de dezembro, casei uma semana depois, e depois de um mês eu fui para um lugar chamado Cacilândia. Então, Cacilândia fica na divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul. É uma cidade com 22 mil habitantes, uma cidade pequenininha, economia muito fraca, e eu estou lá há 8 anos. E quando eu cheguei em Cacilândia, eu não plantei essa igreja existia, mas não era uma igreja autônoma, tá bom? Então eu assumi um processo de plantação que já estava em andamento. E Cacilândia não é uma igreja fruto do projeto missionário Uma Semana para Jesus. Não é uma neta da igreja de Paranaíba. A igreja de Paranaíba fundou a igreja em São João do Aporé, que é uma cidade de 1.000 habitantes, e a igreja lá de São João do Aporé, Lagoa Santa, de 1.000 habitantes, fundou Cacilândia. Então, nós chegamos lá, no ano de 2011, fim de 2011, ela se tornou autônoma.
a nossa igreja, tá? E aí, no ano de 2012, nós fizemos uma primeira plantação de uma igreja filha. Nós tínhamos uma irmã que trabalhava no Banco do Brasil, e ela mudou-se para Costa Rica e nós começamos. Então, Costa Rica está a 160 quilômetros de casa. Então, todas as semanas eu frequentei lá. E chegou um momento que nós mandamos um pastor para lá, e não deu certo. Essa é a plantação, e eu não estou aqui só para contar sucesso, tá bom? Nós vamos aqui trabalhar. Então, a nossa primeira plantação não deu certo. Esse é um trabalho que nós estamos reativando agora, por N fatores, tá? Em 2013, nós fizemos a nossa segunda plantação, em Aporé, Goiás, que é a 28 quilômetros de Cacilândia. Então, um casal foi fazer hidroginástica lá, na nossa cidade, a professora era da igreja, e esse casal, ele era administrador de uma usina, falou assim, a gente está procurando uma igreja séria. E então, a professora falou, olha, eu sou metodista, apresentou a igreja, esse casal começou a frequentar a igreja de Cacilândia e abriu a casa para a igreja. E até hoje nós temos essa igreja lá, estamos querendo dar autonomia para ela no fim do ano que vem, né? Então, é um processo que está em andamento. No mesmo ano, um médico da nossa igreja mudou para uma cidade a 65 quilômetros, em Itarumã, Goiás. E nós temos aquele princípio que quando o metodista muda de cidade, ele não muda de igreja. Se não tem uma igreja, ele funda uma igreja. Então, ele abriu a casa dele, e lá nós começamos uma igreja. Então, essas duas igrejas hoje, gente, já tem pastor próprio, tá bom? Então, nós começamos lá com um grupo, nas casas, cultos, discipulado. Com o tempo, a hora que cresceu, nós alugamos um lugar e depois mandamos um obreiro integral para lá, tá? E estão em processo de autonomia. Tá claro, gente, o que a gente fez aqui? E aí, essa igreja está aqui. Esse médico que nos ajudou a plantar essa igreja, ele já se mudou para uma cidade mais longe. Agora ele está a 100 quilômetros de Cacilândia. Ele vem todos os domingos assistir o culto lá em Cacilândia. E ele já me falou, pastor, posso começar de novo? Entendeu? Então nós vamos. Então só para vocês, esse ano uma menina se casou e mudou para Jales, aqui não, né? Eu achei que estou em Rio Preto. Perto de Rio Preto. E é o mesmo processo. Pastor, quando que eu posso começar lá um grupo, trabalhar o discipulado? Tá? Em 2015... duas famílias da igreja se mudaram para Paraíso das Águas, a 160 quilômetros de Cacilândia. E quando o metodista muda de cidade, ele não muda de igreja. Não tem igreja, abriram a casa. Então aqui, eles estão trabalhando lá num grupo pequeno. E nós temos como alvo, 2018, trabalhar esse ano, abrir uma igreja em Inocência, 89 quilômetros de Cacilândia, e ano que vem, em Aparecido Taboada, a 150 quilômetros. E nesse processo de plantação, a gente foi quebrando a cara e aprendendo, e muito do que a gente vai compartilhar hoje é fruto disso que a gente vem aprendendo nos últimos anos. Deu para entender, gente, aqui, nossa história? Então, quando eu cheguei em Cacilândia, era só eu na igreja, não tinha secretário, não tinha funcionário. Agora nós tivemos que ceder um pastor para um outro desafio, mas nós chegamos a trabalhar em 9 obreiros, porque fora isso, a nossa região é uma região que tem muitas fazendas. Então, nós atendemos hoje 7 fazendas, com cultos. A gente não coloca que é um projeto de plantação de igreja, mas eu tenho fazendas que as pessoas andam 25 quilômetros na terra de noite, no meio do pasto, para ir num culto. E você vai lá no meio, agora mesmo, amanhã, eu tenho um culto numa fazenda dessa, que as pessoas, elas nos pedem. Então, aqui em São Paulo, o que é longe para São Paulo, gente, numa cidade de São Paulo? 30 quilômetros? Longe, quanto? Quantos quilômetros é longe de uma cidade na outra? 30? Então tá. A cidade mais perto dentro do Mato Grosso do Sul, da minha cidade, é 100 quilômetros. Entendeu? Então, lá no Mato Grosso do Sul, até 700 quilômetros, para nós é perto. A Fátima é de lá, né, Fátima? Então, o distrito que eu sou SD, de uma ponta na outra dá 1000 quilômetros. Então, eu para visitar, e a igreja de Cacilândia está no meio, então é 500 quilômetros para baixo e 500 quilômetros para cima, né? Então, o conceito de distância é um pouquinho diferente, tá bom? Então, por que essas igrejas ainda não estão autônomas? Porque a nossa economia, não sei se você sabe, o PIB do Mato Grosso do Sul é menos de 1% do PIB do Brasil. Então, a nossa economia, apesar de nós termos gente, nós
é muito frágil financeiramente, entendeu? A minha cidade, por exemplo, semana passada, nós fechou um frigorífico que depois da prefeitura, era a maior empresa, o maior empregador da cidade, um frigorífico da JBS. 600 pessoas sem trabalho, numa cidade de 22 mil habitantes. Então, você imagina o impacto disso na nossa economia, entendeu? Então, hoje a igreja de Cacilândia, quando eu cheguei lá tinha uns 40 pessoas, hoje nós temos 300 membros ativos e mais uns 200 e poucos rodando a igreja. A última conta deu umas 550 pessoas, nesses 8 anos. E apesar de tanta gente, a nossa economia, a nossa questão financeira é bastante frágil. Beleza, até aqui, gente, alguma pergunta sobre isso? Não? Então tá, e aí, hoje, a nossa ideia é que cada igreja dessa tem um obreiro. Paraíso das Águas ainda não tem, aliás, agora tem uma irmã fixa a partir de agora, era o único que não tinha, agora tem um evangelista, esses dois já têm obreiro. Tá? Cacilândia é a igreja mãe, está aí na ponta do estado. Então, a nossa primeira plantação foi Costa Rica, 160 quilômetros, foi uma plantação que não deu certo, nós vamos tentar ressuscitar agora. Depois, no estado de Goiás, nós abrimos a igreja em Aporé. Depois, nós abrimos a igreja em Tarumã, que é Goiás também. Depois, abrimos a igreja em Paraíso das Águas. E queremos abrir Inocência e Aparecida do Taboado. Isso aqui é o nosso raio de alcance hoje, é o nosso desejo, tá bom? Pessoal, e aí o testemunho? Aí, quando foi mais ou menos em 2014, só para vocês entenderem, eu fui nomeado secretário regional de expansão missionária. E eu me lembro, dia 12 de abril de 2014, quando o bispo falou comigo, eu falei, bispo, eu sou um pastor que fui assumir um campo missionário que já estava plantado, esse trabalho cresceu, virou uma igreja, está plantando igreja, mas eu sou cru ainda de informação. Então, eu pedi 2, 3 anos para conhecer o que está sendo feito no Brasil, e aí então pensar a região. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é fruto de alguns anos de trabalho intencional, a partir dessa conversa lá em 2014, e é isso que a gente está fazendo. Então, o que eu fui? Eu fui me relacionar, eu perguntei, quem trabalha plantação de igrejas no Brasil? E eu não quero copiar essas pessoas, mas eu quero sentar e eu quero aprender como que eles fazem, quais são os princípios. Então, eu já queria começar dizendo que eu não acredito que a gente tem que ficar copiando a metodologia dos outros. Agora a gente aprende que princípios são universais. Eles dão para qualquer lugar e tempo. Então, eu fui lá no Rio de Janeiro dialogar com o pessoal do Atos 29 Brasil, que é uma rede de 500 igrejas no mundo, né? E sentei lá com o João Costa, conversei com ele. E aí eu fui lá em Uberlândia, na IPI. Aqui a IPI é a Escola da Igreja Sal da Terra, do Paulo Júnior, que fala no Missão na Íntegra, ele reflete muito legal. E sentei lá com o Rodrigo Veiga esteve até em alguns momentos com a gente, e fui fazer o curso de plantadores de igreja deles. Né? Eles plantaram 50 igrejas na região de Uberlândia. Tá? E eles têm um trabalho diferente lá do Atos 29, que é uma rede fora do Brasil, eles trabalham ali na região do Centro-Oeste, que é muito diferente, gente, de outro contexto. Agora de manhã nós tivemos algumas perguntas, alguém me fez uma pergunta, e eu disse assim, mas você está perguntando a partir do seu contexto, porque o Brasil é um país muito grande, com características, é muito diferente ser uma igreja aqui na Grande São Paulo, do que uma igreja lá na minha terra com 22 mil habitantes. Os princípios são universais, podem ser aplicados aqui e lá, mas existem coisas que são contextuais. Tá bom, gente? Beleza? E olha só, e aí o último que a gente se relacionou foi o Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, que hoje eu estou mais perto, eu dialogo com todos esses grupos, e eu cheguei lá em todos eles e disse assim, eu quero aprender com vocês, mas eu não quero ser o xerox de vocês. E eles então compartilham conosco ferramentas, princípios. Fui estudar, eu estudei. Aqui eu me relaciono, mas aqui eu fui estudar e aprender. E hoje nós temos uma relação de amizade e caminhada muito próxima do CTPI. Né? Eu vou até Campinas, fico lá às vezes um dia ou 2 com eles. Essa semana mesmo eles estavam com a gente e a gente compartilha informações. E nós não queremos ser o CTPI, mas nós queremos criar um movimento de plantadores de igreja dentro da nossa denominação, dentro da nossa igreja, a partir da nossa região. E aí a gente quer olhar o que eles fazem e falar assim, como que a gente traduz isso para o mundo metodista?
para as nossas doutrinas, para o nosso jeito de ser igreja, para aquilo que a gente faz. Beleza, gente? E como fruto disso, eu comecei a reunir os plantadores de igreja da região. Olha só. Então, em 2015, eu tinha 21 pessoas. Olha quem está aqui, gente. Vocês conhecem esse cara? Então, olha só. Em 2015, eu chamei algumas pessoas lá na sede regional. Eu chamei o Rodrigo Veiga. Cadê o Rodrigo Veiga aqui? Aqui, ó. Ele é o diretor lá da Escola do Sal da Terra. E nós passamos um dia ouvindo testemunhos de plantadores, tentando juntos encontrar o caminho. Lembra que eu falei de manhã que a gente precisa construir uma estrada que muitos desbravadores estão indo, mas ela não está pavimentada? Então vamos aprender um com o outro? E aí em 2016, gente, a gente já juntou aqui 5ª e 8ª, estava no processo de transição da região, e aqui nós já tínhamos 38 pessoas interessadas no tema. Isso aqui nunca foi convocação, tá bom? Olha só, em 2017 a gente fez 2 encontros. Aqui eu tinha representantes da 4ª região, Douglas Bortoni, ele não saiu na foto, que ele foi embora antes, da 5ª região, a 6ª região, o pastor Flávio Artigas, que é o diretor do semestre, entrou e disse assim, eu quero me relacionar com vocês, e entrou aqui também a 8ª região. Aqui no primeiro semestre tínhamos 23, e aqui 25. O que passa a acontecer ano passado? Além dos 2 encontros no ano, a gente começou um processo de mentoria com alguns plantadores de igreja. Então preste atenção nisso. Eu tenho hoje, são 15, mas nem todos mandam, pelo menos 10 plantadores de igreja que todas as segundas-feiras, eles me mandam como é que foi a semana anterior deles. Porque a gente começou a pegar casos, então, uma coisa que eu queria dizer para vocês, no Brasil não falta informação, falta orientação. As pessoas, tem muito congresso no Brasil, não tem, gente? De tudo, é ou não é? As pessoas vão num congresso, vão num treinamento. O problema é que quando elas chegam na casa delas, elas não sabem o que fazer com tanta informação. E aí a gente descobriu a importância de uma coisa chamada mentoria. Então a gente pegou um grupo de pastores e começou a mentorear. O que é mentorear? É pegar plantadores que têm uma história relevante e começar a ajudar. Então, por exemplo, tinha plantador que chegava assim para mim, eu falo assim, me dá a tua agenda, você está plantando uma igreja? Tá. Quantas visitas você faz na semana? Faço 3 visitas. Eu falei, cara, você nunca vai plantar uma igreja. Então tinha plantadores que falavam assim, metade do meu tempo é administrativo. Falei, se é uma plantação de igreja, você gasta metade da sua agenda semanal com administrativo, 1 hora, imagina a hora que vai ser a igreja. E aí a própria pessoa a gente começou a aplicar testes de temperamento, de aptidão, e começamos a ajudar. E hoje, alguns desses plantadores nos nossos encontros dão testemunhos para nós, de como isso tem sido bom. Então, essa semana mesmo, o plantador, ele queria que a igreja desse melhorasse a arrecadação, mas ele não sabia como trabalhar o tema do dinheiro. Então, ele foi no encontro passado, nós tivemos uma conversa, ele me falou agora que a arrecadação dele cresceu 150%. Por causa de uma conversa, de uma dica, de um detalhe. Então, a gente vai conversando, orientando. E agora, gente, essa semana, 50 pessoas. E agora não só plantadores, mas pastores de igreja autônoma estão nos procurando dizendo assim, eu quero me envolver com vocês porque eu quero que a minha igreja plante igrejas da maneira correta. Está dando para entender o que a gente faz, gente? E o projeto que ano passado o nome era Plantação de Igrejas, agora a gente mudou, é Plantação e Revitalização. Por quê? O tema da revitalização entrou. Então nós temos um grupo pensando. Então, esse grupo de 50, nem todos eles são mentoreados. Tá? E quais são as 2 estratégias que a gente usa hoje? 2 encontros no ano e uma mentoria mensal para cada um. Onde eles apresentam para nós relatórios. Hoje a 5ª região, ela não investe mais em projetos sozinha. Então, se nós formos abrir uma igreja, a região ajuda com uma parte, a igreja mãe ajuda com outra, e o que nós chamamos de grupo base, que é a equipe, hoje de manhã nós chamamos de equipe, ele tem que assumir uma parte também, entendeu? Então aí em alguns momentos nós encontramos uma cultura de que a região alimentava projetos, mas eles não iam para frente. Então nós
criamos alguns mecanismos e ferramentas para ajudar superar isso aí, essa demanda. Pessoal, quero falar um pouquinho com vocês sobre perfil, processo e supervisão. São 3 coisas que para nós são muito importantes no processo de plantação de igreja. Agora preste atenção, em alguns fóruns de reflexão, quem já ouviu falar assim, que muito pastor não tem perfil de plantação de igreja? Quem já ouviu falar? Então, essa semana eu estava com o responsável pela avaliação de plantadores lá do CTPI, e ele me deu uma informação muito interessante. Ele disse o seguinte, já passaram na avaliação deles mais de 350 plantadores. Mais de 350. São pessoas que vão lá, se é casado a esposa ou o esposo tem que ir. O Manu acho que já fez essa avaliação, né? Eles ficam lá 3 dias, acho que agora vai mudar para 1 dia e meio, se já não mudou. E eles vão fazer testes de aptidão, de ministério, vão ter momentos de treinamento, tudo. E no final eles vão dar uma dica, você tem, o teu perfil é mais próximo para plantar a igreja na realidade brasileira ou é mais distante. Eles não vão dizer se você pode ou não plantar a igreja, eles vão dar indicativos de como você é, à luz dos testes que você fez. De mais de 350 plantadores já passaram, apenas 7 tiveram nota alta nessa avaliação. Apenas 7 tiveram nota alta na avaliação. Agora, de 100 projetos que eles apoiaram, 97 deu certo. Então, o que isso quer dizer? Que não é só o perfil que é fundamental no processo de plantação de igreja. Está dando para entender, gente? Então, existem outras coisas que podem ajudar a gente a trabalhar isso. Que existe um perfil, existe. Mas o perfil não é a única coisa que vai dizer se a igreja vai dar certo ou não. Tá bom, gente? Para que a gente não caia nesse discurso de que tem perfil, não tem perfil. Deus faz o que Ele quer do jeito que Ele quer, tá? Mas isso também não pode ser desculpa para a gente fazer de qualquer jeito, tá bom? Então vamos lá. Então algumas perguntas para a gente pensar o perfil. Primeiro, quem é o plantador ou a plantadora? Qual que é a história de vida dessa pessoa? De onde que ele vem? Quem é a família? Qual a sua história? Né? Quem é esse ser? Outra coisa, qual é o caráter da pessoa? Olha só que interessante, gente. Eu estive no Congresso Brasileiro de Missões há 6 anos atrás e agora estive de novo. E uma das coisas que eles estão dizendo é o seguinte, nós precisamos trabalhar caráter. E o problema é que a maioria dos currículos, nos tipos de treinamento para o ministério, seja pastoral, missionário transcultural, ou até plantador, é difícil colocar o tema do caráter, porque você não avalia o caráter numa prova. É ou não é? Então, você quer conhecer o caráter de alguém, você tem que conviver com a pessoa. Então, às vezes a gente tem um outro projeto para missionário transcultural, como que eu sei que o cara vai ser missionário transcultural? O cara quer ir para alguns lugares do mundo que tem muita fome, na hora da fila ele briga pelo bife maior. Ele vai dar conta? Não vai. A mulher, para alguns países, o papel da mulher ou do homem numa cultura muda. E nós temos que observar como que essa pessoa lidar na sua cultura. Então, caráter você conhece na convivência. E aí a importância da igreja local. Quem é essa pessoa na igreja local? Está sempre metido em confusão? Ela é colérica? Tem gente aqui colérico, gente? Quem que é colérico aqui? Não? Então você pode perceber que todo colérico é bom para estar em problema. Porque ele é determinado. Não é que é ruim. Toda vez que você quer alguém para... É que o colérico, missão dada é missão cumprida. Ele não vai observar muito se vai agradar um ou outro. Ele vai fazer. Agora, você quer alguém para lidar com resolver problema, um fleumático, alguém que tem o temperamento fleumático como ascendente, geralmente vai ajudar melhor. Entendeu? Então, você vai observando isso. Qual é o caráter? Como que essa pessoa lidar com diversos aspectos? Outra coisa. Quais são os sinais da vocação dessa pessoa? Foi Deus que chamou ela ou essa pessoa é um aventureiro? Entendeu? Nós temos lidado com muitas pessoas que na hora elas se sentem chamadas, mas quando estão lá no campo, estão lá no desafio missionário e passam por crise, eles abandonam tudo. E às vezes até a vocação. Então essa pessoa é chamada,
Ela tem clareza? Quais são os sinais de que Deus chamou ela? Outra pergunta, qual a formação acadêmica? O que essa pessoa lê? Onde que ela se formou? Quais são os livros que ela lê? Quais são as pregações que ela ouve? Ela tem interesse por estudar? Gente, é o seguinte, nós temos percebido que a prática e a reflexão precisam andar juntas. Entendeu? Nós precisamos refletir e praticar, refletir e praticar, refletir e praticar. Tá? Essa pessoa tem as habilidades necessárias para plantar uma igreja? Quais são as características necessárias para se plantar uma igreja? Será que essa pessoa, ela tem isso? Né? Por exemplo, quem vai plantar uma igreja tem que saber desenvolver relacionamentos, não tem? Eu sentei com um pastor na minha sala, ele é esposa, e num processo de mentoria, a gente descobriu que ele tinha uma dificuldade, por isso a igreja dele não ia. Entre algumas dificuldades que ele tinha, ele não sabia se relacionar com os outros. Como que ele quer plantar uma igreja se ele não sabe sair na rua e fazer amizade? Entendeu? E a gente tem outras experiências de pessoas que chegam no lugar e não sabem não sabem abrir as portas evangelísticas. Ele abre o salão e espera que todo mundo entre no salão. Não vai entrar. Entendeu? Eu conheço um caso, irmãos, eu levei um rapaz para dar um testemunho em Brasília. Ele conta rindo, mas a gente ouve chorando. Ele ficou 1 ano, ele abriu um salão, eu não posso dar o nome da cidade aqui. Ele abriu um salão durante 1 ano, ninguém entrou na igreja. Ninguém. E como ele era um homem de fé, ele perseverou. Ninguém. Ele fazia ceia para ele e para a esposa. Aí quando a esposa viajava, ele fazia só para ele, ministrava para ele mesmo. E ele conta que ele teve que voltar para a casa dele depois de 1 ano, a igreja foi lá, fechou o trabalho frustrado. E ele agora voltou para o projeto de plantação, mas do jeito certo. Eu conheci ele no meio da tragédia, sabe? Da frustração. E aí quando a gente começou a conversar, ele percebeu que ele só tinha paixão. E gente, a gente não come de paixão. A gente não sobrevive de paixão. Então, quantas pessoas, quantas histórias são marcadas por pessoas que têm paixão, mas só têm paixão? Então precisa ter alguma coisa a mais que a paixão. Está dando para entender, gente? Outra coisa, essa pessoa tem as atitudes necessárias? Não sei se vocês sabem, nos últimos tempos se falou muito sobre maturidade emocional, inteligência emocional. Quem já ouviu falar disso? Mas agora os estudiosos estão descobrindo o seguinte, não adianta você ser inteligente se você não tem atitude. Tem pessoas que controlam as emoções, mas na hora de agir, ela não sabe agir da forma correta. Então os estudiosos estão dizendo assim, mais que a inteligência emocional, você precisa ter atitude emocional na hora certa. Na hora de vibrar, na hora de ficar quieto, é isso que você precisa. Tá bom? Então, perfil é uma coisa que nós precisamos pensar e pode te ajudar ou não. Porque quando você descobre quem você descobre as suas cercas baixas. Por exemplo, tem plantador que não sabe fazer agenda. É diferente você ser um plantador de igreja e um pastor de igreja local. Quer ver uma coisa? Eu sou pastor de igreja local, gente. O povo faz minha agenda. Então é o seguinte, se eu for sentar na minha sala agora, vai ter gente para eu atender, vai ter e-mail para eu responder, vai ter gente querendo falar comigo, eu vou sair daqui, meu WhatsApp vai ter mensagem para eu responder. Porque a própria demanda da igreja já faz a nossa agenda. Então a nossa agenda é uma agenda reativa. Faz sentido? O plantador, a agenda dele quem faz? Ele mesmo. Não tem ninguém. Então se ele não tiver a atitude de acordar cedo e ir para a rua, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar em casa. Aí ele vai dizer, ninguém gosta de mim. Deus não está ouvindo minhas orações. Então, esses dias eu peguei um plantador que ele não sabia organizar a agenda dele. Então, e a cerca baixa dele era lidar com a agenda. E aí o que aconteceu? Toda sexta-feira ele tem que me prestar conta do que ele fez na semana. E ele tem que me mandar até sábado de manhã o que ele vai fazer semana que vem. E nas primeiras semanas eu pedi para ele assim, todos os dias, anota para mim o que você fez hoje. Quantas pessoas você atendeu hoje? E ele mesmo foi conseguindo vencer áreas que ele tinha dificuldade, porque ele começou a ser proativo.
Então todos nós precisamos de alguém para nos ajudar. Quer ver uma coisa? Um outro plantador, o plantador às vezes, quem está lá na base, às vezes tem que administrar a igreja, mas às vezes o cara tem paixão, mas não tem administração. Esses dias eu peguei um plantador que não sabia administrar nem as finanças dele. Ele não sabia dividir gastão. O que acontecia com a igreja? Ia no mesmo barco. Então eu falei assim, não tem que corrigir a igreja, corrija a sua vida. E a igreja vai se corrigir também. Então nós começamos a trabalhar aspectos da vida dele. Está dando para entender, gente? Então você percebe como é importante pensar perfil? Então a gente precisa pensar o perfil. Outra coisa. Isso aqui é um modelinho. Quem pensa crescimento de igreja, plantação, vai usar dois exemplos. Ou vai usar a biologia, vai usar a gestação, ou vai usar a agricultura. Então, quem vai pensar crescimento de igreja ou plantação de igreja, sempre vai tomar por base exemplos da agricultura ou da gestação, da biologia. Esse é o modelo que nós estamos usando, tá bom? Nós adotamos do CTPI, vamos adaptando. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, depois eu posso mandar esse material. Então, o que nós entendemos aqui? Gente, eu não estou dizendo que essa é a única forma, eu estou dizendo que é uma das maneiras, tá bom? E nós temos entendido que é relevante, temos orientado o pessoal a seguir isso. Então, aqui nós temos personagens, realidades e atitudes, tempo e objetivo. E aqui nós temos fases, semeando, iniciando, desenvolvendo, estruturando e multiplicando. Está dando para entender aí, gente? Então, aqui no semeando, nós precisamos do quê? Do plantador, do mentor, dos intercessores. Então, se alguém falar assim hoje, Paulo, eu quero plantar uma igreja, qual que é a minha dica? Arruma gente que vai orar por você, entendeu? Chega na pessoa e diga assim, você pode orar por mim por causa disso? Eu tenho gente que ora por mim, gente estratégica, que eu sei que ora, não é aqueles que falam assim, vou orar e não ora não. Vocês conhecem? Às vezes você já falou assim, conta com a minha oração, mas você não ora. Então eu tenho gente que ora. E você precisa de um mentor. O que é um mentor? É alguém que já passou por esse caminho e tem uma bagagem. Preste atenção nisso. O mentor não quer reproduzir o ministério dele na sua vida. O Barnabé não quis reproduzir o ministério dele na vida de Paulo. O mentor é alguém que discerne o que Deus quer para a tua vida e a partir da bagagem de vida que ele tem, ele trabalha a tua vocação, não a dele. Está dando para entender, gente? É diferente. Por isso que o mentor é aquela pessoa que desaparece. Como o Barnabé desapareceu. Mas foi tão relevante na vida de Paulo. Então, o mentor não se reproduz através de você. A bagagem de vida dele contribui para que a tua vocação se desenvolva. Tá bom? E aí, gente, durante 6 meses a 1 ano, o mentor vai conversar sobre o teu chamado, visão, ele vai avaliar você, vai treinar e vai construir um projeto. Então, vamos supor, a Fátima quer plantar uma igreja. Fátima, vamos nos encontrar todas as semanas, faça a leitura de alguns livros, tal. Pode ser que no meio do processo ela fale assim, não sou eu a pessoa. Ou pode ser que no meio do processo ela diga, realmente sou eu tenho que trabalhar algumas áreas da minha vida, mas algumas coisas já dá para eu começar um trabalho de plantação de igreja. Deu para entender, gente? Aí caminhou aqui, 6 meses a 1 ano. Qual que é o objetivo? Preparar e qualificar o plantador. Aí o plantador vai arrumar o que nós chamamos de grupo base. Isso aqui não é uma célula matriz, gente. É um grupo base, é diferente o conceito. Grupo base são irmãos que dão 3 coisas para o projeto. Tempo, talento e dinheiro. Deu para entender? Tempo, talento e dinheiro? Então vamos supor que eu sou o pastor da igreja mãe e a Fátima vai plantar uma igreja. Então, Fátima, vamos convidar algumas pessoas para nos ajudarem nesse projeto? Pessoas que estão dispostas a caminhar num projeto de multiplicação e reprodução. E aí nós vamos arrumar, ou lá na cidade dela, ou da igreja local, pessoas que vão dar o tempo, talento e o dinheiro para o projeto. Está dando para entender, irmão? Preste atenção. Vamos supor que você está numa igreja com gente lá. Essas pessoas estão lá, mas elas não querem dar o tempo, não querem dar os recursos que têm, não querem dar os talentos que têm para o projeto. Isso é uma igreja? É um ajuntamento de pessoas. Perceba que no livro de Atos, a igreja é aquela comunidade que está junto ao redor da doutrina,
ao redor da palavra, né, da doutrina, da comunhão, das orações e do partir do pão. Isso é a igreja, Atos 2:42, não é isso? Então eles estão juntos por causa desse propósito. Então, o grupo base é o DNA da igreja. E aí durante um tempo, já no segundo momento, o plantador, ele vai treinar e discipular o grupo base, e vão construir juntos uma identidade para a igreja, eles vão alinhar os processos. Perceba uma coisa, eu estava ouvindo as perguntas de manhã, eu acho que muitas das respostas que nós precisamos têm a ver com comunicação, que a gente não tem as expectativas claras do que a gente espera um do outro, é ou não é? A gente não pode cobrar o que a gente não ensina, então é necessário sentar e alinhar. Então, por exemplo, se você me perguntar qual que é a programação, uma das programações mais importantes da minha igreja, segunda-feira à noite, quando eu me sento lá com 35 líderes, e nós não estamos falando de relatórios, nós estamos alinhando princípios. Quem é um na vida do outro, somos nós. Quando você alinha princípios, as coisas ficam mais fáceis. Pessoal, entendido até aqui? Alguma pergunta? Meu nome é Bruno, sou da primeira região, sou do segundo ano da faculdade. A pergunta é a seguinte, a realidade que o senhor está falando é de um grupo que sai de uma igreja local. No nosso caso, que está aqui os 4 anos, está longe da igreja local. Se eu for plantar a igreja, no meu caso no Rio de Janeiro, normalmente eu não volto para o meu distrito. Pode ter essa realidade, porém é bem provável que não. É um estado grande, como todos os outros do Brasil. Como é que funcionaria isso? Como é que seria a questão de montar a equipe para buscar habilidades, dinheiro e tempo dessas pessoas, sendo que eu vou para 100, 200 quilômetros, 300 quilômetros de distância? Sim, vamos imaginar, mas você vai ter uma igreja mãe ou você vai ser o plantador pioneiro que vai começar sozinho? Então, essa que é a questão, essa realidade que o senhor está falando, é só para saindo da igreja local com a igreja mãe ou eu plantando também? Não, eu acho que dá para fazer de qualquer jeito. A única coisa é o seguinte, é o tempo e as estratégias. Princípio é igual, isso aqui eu estou falando de um modelo. Mas vamos supor que você cai de paraquedas sozinho numa cidade. Como eu mandei um plantador agora. Então eu falei assim, você tem 1 ano para ser amigo das pessoas da cidade. Não vou te cobrar culto, nada disso. Mas eu gostaria que você fizesse amizades. Entendeu? E nas amizades, você vai começar a discipular pessoas. E a partir disso você vai construir. Vai demorar mais se você estiver sozinho, entendeu? Agora, se você sair da faculdade de teologia, você vai para uma igreja mãe que está te ajudando num processo, acho que a primeira coisa é alinhar o DNA da igreja. Senta com o pessoal, o que você pensa, o que eles pensam. Alinhou isso aí, você começa a trabalhar. Eu vejo muito problema quando alguém chega numa igreja, por exemplo, vamos supor que é uma congregação, ponto missionário, e você quer desenvolver atividades sem discernir o DNA. Aí vai ter problema, cada um vai puxar para um lado. Fez sentido para você? Para mim, a coisa mais importante para o líder, principalmente no começo, é trabalhar o fundamento, aquilo que ninguém vê. E trabalhar o fundamento demora, entendeu? Alguns dizem que, dependendo do tamanho da igreja, até 7 anos. A questão é o seguinte, quando eu perguntei do tempo, é porque tu falaste aí, olha, de 7 anos. Ele chega na igreja dele, essa é a realidade, tá? Ele vai chegar lá, vai começar a desenvolver, trabalhar, tal, 1º, 2º, 3º ano, 4º ano, sacou? Ele é tirado de lá. E aí, entra o outro, que vai ter que... É essa que é a questão. A pergunta que eu fiz porque eu perguntei para o Divino, isso cabe dentro da nossa... Aí você disse que cabe. Sim. Eu quero saber como, porque é complicado. Então, vamos assim, para mim, gente, olha aqui, nós estamos num fórum nacional aqui, concorda? Nós estamos falando de regiões. Então, você me pergunta assim, então, toda vez que quando a gente conversa algumas coisas lá na Câmara Nacional, o que a gente fala? Tudo começa a partir da região, do distrito. Então, assim, existem experiências que funcionam desse jeito, são positivas. Em todo o Brasil, não. Então, a gente trabalha isso cada vez mais, e nós queremos consolidar esse tipo de visão. Agora, a gente sabe que algumas realidades isso é muito difícil. Agora, a gente tem que fazer dar certo, como a gente tem feito em alguns lugares, dizer assim, gente, é possível, olha para cá. Porque se eu vim aqui falar para vocês, não mostrar modelos possíveis, não vai adiantar nada, vai ser só teoria. Entendeu? Então, se você me perguntar assim, é possível?
você fala assim, hoje eu tenho uma igreja em Ribas do Rio Pardo, que com certeza alcança esse processo aí de 3 até 5 anos. Agora, quando a gente está falando de revitalização, que é o processo do 7, tá bom? Só para deixar mais claro. Se você for para uma igreja que está plantando uma igreja e tem uma visão missionária, e isso está alinhado, e nós temos igreja assim. Eu tenho uma igreja em Campo Grande, ela escreveu no plano de ação dela. Ela quer plantar 10 igrejas em 10 anos. É uma igreja que cresceu e assim, ela está liberando agora 2 igrejas em junho, com dinheiro e líderes. Então eles pegaram os melhores líderes, e eles vão mandar os melhores líderes, e vão mandar famílias com dinheiro. E o dinheiro é alto. Vai dar para manter as despesas. Então é a visão missionária. Então, para quem está dentro de um processo, e a gente está vendo isso em algumas realidades, acontece. Agora, eu sei de realidades, que é isso que o irmão falou, que é difícil. Às vezes o cara começou, ele sai. E aí atrapalha. Eu creio muito no testemunho. Então, acho que é a gente fazendo isso dar certo, na base, uma hora vai chegando lá em cima. É o que eu falei para vocês. Eu comecei alguns anos atrás com 18 pessoas. Hoje eu tenho 50, que está querendo pensar, entendeu? Hoje eu tenho outras regiões que estão dialogando, né? Pessoal, depois que você formou isso, 2 anos aqui, ó, treinar o grupo base. Agora você vai gastar 3 anos, de 2 a 3 anos, em desenvolver a igreja. O que é? Tudo aquilo que vocês alinhou é colocar em prática. Demora tempo essa parte, tá? Então, por isso que aqui, do começo ao fim, pode demorar até 5 anos. Depois você vai estruturar aqui a igreja, a parte logística, e estabelecer uma visão multiplicadora. Qual que é o problema? A gente precisa pensar perfil, processo. Quem não entende processo, perde dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Um casal de plantadores me procurou um tempo atrás e falou assim, eles estavam lá há 2, 3 meses na cidade, e falou assim, nós queremos um lugar, nós queremos um prédio. E eu falei assim, mas vocês têm alguém para limpar o prédio, para atender as crianças, para cantar o louvor, para pregar, para tudo isso? Nós vamos arrumar. E a orientação foi, não comece com o prédio. O que eles fizeram, gente? Começaram com o prédio. Você já conhece gente teimosa? Quem é teimoso aqui? Ninguém. Ah lá. E aí, passou um ano, acabou o dinheiro da reserva, eles estão sufocados porque não conseguem manter, limpar o prédio, fazer tudo, e agora eles têm que voltar atrás. Quem não entende o processo perde dinheiro. Outra coisa, perde confiança pessoal, porque a pessoa fica frustrada. Conheço um caso, também não posso dar o nome. A pessoa tinha um bom emprego, ela chegou para o pastor dela e falou assim, pastor, eu estou querendo abrir uma igreja, eu vou alugar um prédio, vou comprar os instrumentos. Sabe o que aconteceu, gente? Essa pessoa alugou um prédio, mobiliou a igreja. 1 ano, quem foi lá? Ninguém, fechou a igreja. Então, quem não entende processo, quebra a cara. Outra coisa, perde credibilidade ministerial. Quantas igrejas que você vê, você mapeia hoje as igrejas do seu bairro, volta lá 1, 2 anos depois, muitas vão ter fechado, né? Outra coisa, perdemos entusiasmo em relação aos novos projetos. O meu pastor diz, quem for mordido por cobra tem medo de linguiça. Tem gente que não... Por que deu errado? Lembra que o meu primeiro projeto deu errado? Se eu ficasse falando assim, não vai dar certo, eu continuei insistindo até a gente acertar, e cada vez vai ser melhor, né? Outra coisa, perigos no processo. Na fase do semeando, qual que é o perigo? É a superestima do potencial. O cara fala, eu sou Indiana Jones, eu vou fazer e acontecer. Tem muita gente que sai assim, já viu gente assim? Deus está comigo e vai. E aí o cara acha que vai chegar lá e vai bombar, como diz na linguagem. Passa 6 meses, 1 ano, aí o cara começa a ficar frustrado. Aí começa a falar assim, varão, está uma prova que lá... Aí o discurso vai mudando. É porque ele não entendeu o processo, ele superestimou a realidade. Outra coisa, na fase do iniciando, qual que é o perigo? Você escolher um grupo base ruim, que vai te abandonar, que não vai estar com você no projeto. Isso é um perigo também. Outra coisa, desenvolvendo, é você querer copiar outra igreja.
Na fase de estrutura, disputa pelo poder. E na fase de multiplicar, o ministério introvertido. Agora a gente foi plantado, a gente cresceu, agora nós não vamos fazer mais nada. Na 5ª região, graças a Deus nós temos as igrejas autônomas, estão cada vez mais assumindo trabalhos missionários. Mas lá em 2014, quando eu assumi a expansão missionária, eu detectei que 56 igrejas autônomas não tinham nenhum trabalho missionário. Nenhum ponto missionário, nenhuma congregação. E aí eu questionei e disse, que autonomia é essa que para em vocês? Então, para mim, uma das autonomias não é só pagar as contas, mas é ter a capacidade de se multiplicar também. Beleza até aqui, gente? E supervisão, aqui já caminhando um pouquinho para o final, todos nós precisamos de supervisão. Então você precisa pensar o perfil, o processo, eu dei um modelo de processo aqui, tem outros. Supervisão, que tipo de supervisão? Espiritual, intercessores. Quem ora por você, pelo seu ministério? Gente que paga o preço, sabe? Que está junto, que ora, intercede, isso é muito importante. Segundo, parceria estratégica. O que é? O teu mentor. É aquela pessoa que vai orientar você. Tá bom? Gente, deixa eu fazer uma diferença aqui. Nem sempre o discipulador vai ser o mentor. Preste atenção nisso. Porque o discipulador está preocupado com a formação do caráter de Cristo, não é isso? E com o tratamento do caráter. Isso é discipulado. Nem sempre alguém que trata isso tem condição de ajudar você ministerialmente, porque o mentor precisa ter bagagem de vida daquela área. Deu para entender, gente? Então, às vezes, o mentor ele é mais específico, estratégico. Às vezes, o mentor pode ser o discipulador também, mas nem sempre vai ser. Tá? Não me pergunta do que eu acho do coaching, não. Tá bom? Mas eu acredito que é muito importante todos nós termos alguém. Sabe o que acontece? Diz que o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Gente, eu tenho 31 anos de vida. Então eu vou ter 70 anos que aposenta, né? Se eu cuidar da saúde e tudo mais, eu tenho mais uns 40 anos de ministério. Para que eu vou querer inventar a roda se outras pessoas já passaram por onde eu estou passando? E aí eu tenho que pegar, tem o Paulo, tem outros irmãos, pastores, que Deus dá a oportunidade de a gente aprender com eles. Então eu tenho que observar, aprender e caminhar. Está dando para entender, gente? Então hoje eu tenho boas referências que eu consulto para tomar decisões, que eu aprendi, graças a Deus, cedo, a usar como inspiração e referência para mim, tanto eu quanto a minha esposa. Eu estou envolvido em outras coisas, só para vocês terem noção, eu coordeno 3 projetos na expansão, um com missionário transcultural, um de plantação de igreja e um de multiplicação de igreja em grandes cidades, que a gente chama os pastores de uma grande cidade para trabalhar um projeto comum. E para cada projeto eu tenho uma assessoria externa, alguém de fora que olha para nós e diz como que ele vê a gente, entendeu? Então, por exemplo, lá no Barnabé eu tenho a TMS Global, então eu tive agora na Colômbia em janeiro, falei do Barnabé, eles olham para mim e dizem, pode ser assim, assim, assado, faz isso, eles vão dando dicas, né? Plantadores tem o CTPI, multiplicadores tem o Josadac e aí por diante, tá? E financeiro, gente, mantenedores. Mantenedores. O que é mantenedor? É a pessoa que vai te ajudar. E a gente precisa aprender a trabalhar parcerias financeiras. Tem muitos plantadores que não sabem lidar com dinheiro. E por causa das aberrações que existem no meio religioso evangélico, a gente tem dificuldade de trabalhar aqui. Entendeu? Você conhece alguém que não sabe falar de dinheiro na igreja, do jeito certo? Né? Então a gente precisa aprender a trabalhar parcerias. Aprenda uma coisa, só entrando em... Quando você arruma um parceiro para o teu projeto, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho pastores de igreja, eu hoje acompanho 5 projetos fora do Brasil. Moçambique, Venezuela, agora vai entrar Paraguai, estamos trabalhando um da Itália que eu estou ajudando, Moçambique, Venezuela e Nicarágua, que a gente está querendo começar. Existem igrejas que chegam para a gente e falam assim, Paulo, me arruma projetos, porque a gente tem dinheiro e a gente quer investir.
Gente, já chegou pastores que diz assim, eu estou precisando disso. Eu falo, me manda um projeto. Eu estou esperando o projeto até hoje, gente. Mais de ano. E o parceiro quer ajudar. Mas às vezes a pessoa não sabe montar o projeto. Ou às vezes não sabe prestar contas. Nós cortamos agora uma parceria. Nós cortamos uma parceria boa. Porque nós mandávamos o dinheiro para uma pessoa e pedíamos a prestação de contas. As fotos a pessoa não mandava. Perdeu a parceria. Por quê? Não que o parceiro aqui quer controlar, mas ele quer ver como é que está sendo usado. Então precisa aprender a prestar contas. Então hoje os plantadores lá que a gente tem acompanhado, eles mandam esse relatório mensal e a cada 3 meses eles têm que mandar para nós um relatóriozinho de como está a vida dele, a família, a igreja, quais os próximos passos para os próximos 3 meses, como que está andando as coisas. Entendeu? Então, é muito legal esse relatório. Alguns desafios para a plantação. A primeira coisa, a gente precisa de mentores. A gente tem muita dificuldade, falta hoje. Outra coisa, a gente precisa ainda de maior comprometimento de pastores e igrejas em potencial com a perspectiva multiplicadora e de reprodução de igrejas. Nós temos muita igreja que tem gastado com muito prédio, temos campos missionários que precisam de ajuda. E nós precisamos fazer essas igrejas investir mais em pessoas. Outra coisa, necessidade de treinamento específico e contextual para a plantação e revitalização de igreja. Irmãos, quer ver uma coisa? A gente está construindo uma igreja lá na Venezuela. Então eu tenho um projeto, esse ano eu não fui por causa da eleição. Está muito perigoso entrar lá. Então a gente construiu um barracão, ele se reúne lá debaixo, na terra. O que vai definir, gente, treinamento, a gente diz que precisa ser específico e contextual. É diferente você plantar uma igreja no Brasil e plantar uma igreja no Afeganistão, concorda? Ou na China. Então não adianta eu querer dizer que vai ser a mesma coisa. Em missões, as culturas são classificadas de M1 a M5. M1 é a cultura mais próxima, M5 é a cultura mais distante. Dependendo do nível de cultura, você precisa de um tipo de treinamento ou de outro. Tá? Outra coisa, dar devido valor ao processo, respeitando as etapas. Quem quebra processo, geralmente quebra a cara. Então, eu não sei se aqui tem gente assim. Esses dias eu estava conversando com um pastor, muito querido e com um ministério muito relevante. E esse é um tema importante. O fato de você fazer alguma coisa não quer dizer que é relevante. Em missões a gente fala muito isso. Tem muita gente fazendo alguma coisa, mas não é relevante. Não sei se você sabe, 97% dos missionários transculturais não estão trabalhando no foco das nações. Somente 3% dos missionários transculturais estão indo para os não alcançados. 97% vai para um lugar que já tem igreja e geralmente não vai abrir uma igreja, ele vai trabalhar numa igreja. Não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que a grande maioria não está no foco. Então a gente precisa respeitar os processos. E olha só que legal isso aqui. Eu estava conversando com esse pastor, que para mim é muito relevante o ministério dele. Ele me disse o seguinte: tem muita gente começando o ministério e querendo começar do lugar que eu cheguei 45 anos para chegar. Porque a meninada hoje quer tudo muito rápido. E aprenda uma coisa, para a gente crescer na vida não adianta só informação, você precisa ter bagagem de vida. Entendeu? Você pode saber tudo, mas nada substitui a bagagem de vida. Então, respeitar processos, respeitar etapas. Né? Valorizar mais princípios que estratégia. Gente, os fins não justificam os meios. Por isso que eu falo, metodologia muda, não se apegue. A gente precisa conversar mais sobre princípio e menos sobre metodologia. Tem gente que quer criar uma fábrica de produzir crente. Você entra aqui, passa por aqui, aqui, sai ali daquele jeito. Para mim, particularmente, discipulado é algo muito artesanal, né? Porque cada pessoa é de um jeito e o pai trata com cada filho de um jeito, é ou não é? Então é muito difícil você estabelecer um padrão. Né? O princípio é o mesmo, tá bom? Necessidade maior de prestação de conta e supervisão nos processos de plantação e revitalização de igreja. Tem muito plantador que recebe dinheiro e não presta contas. Ou de supervisão. O que é supervisão para mim, gente?
Supervisão é duas coisas, cuidado integral e supervisão ministerial. O que é cuidado integral? Cara, como é que estão as tuas emoções? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua família? Como é que você está? O missionário, o plantador, o revitalizador, o pastor precisa disso, ou não é, gente? Então, geralmente, quando eu estou lá na mentoria, a minha área é assim, Paulo, como é que está o peso? Quantos quilos você perdeu? Entendeu? Cuida, cara. Para você viver bastante, você tem que cuidar da tua saúde. Entendeu? Está tirando tempo com a Thaís? Eu viajo bastante. Então, pergunta assim, você está tirando tempo com a tua esposa? E a gente também precisa de supervisão ministerial, que é o quê? Como é que está o seu trabalho? Você está fazendo o que precisa ser feito ou o que você quer fazer? Você está agindo da maneira correta? Como é que está a tua liderança? Tá? Pessoal, para fechar, eu falei dos missionários transcultural e, por fim, maior foco na comunidade, não na estrutura. A gente precisa valorizar pessoas mais que estrutura. A igreja é importante, o prédio é importante. Só vou dar um exemplo. Eu estive com a secretária de missões da Igreja Metodista do Reino Unido, né, a Sandra Lopes. Ela estava me falando que a igreja lá tem 4.200 prédios, patrimônio nosso. Sabe quantos estão sendo usados? Menos de 200. Entendeu? É a realidade, né? Não é a nossa realidade. Quem está lá é mais fácil entender. Mas o que eu quero dizer? É muito importante o investimento em pessoas. Gente, era isso aqui. Quanto tempo eu tenho, Demetrio? 20? Então é o tempo que a gente programou para as perguntas. Pessoal, então agora está aberto, era isso que eu trouxe. Com relação à cultura, né, o senhor falou no meio da apresentação que existe um parâmetro, né, de M1, M5. Sim. Você pode explicar um pouco melhor sobre isso? Na verdade, a gente usa isso mais em missões transculturais. M1 seria a cultura muito perto. Então, por exemplo, Brasil, Venezuela. É muito perto. Então, o missionário para ir para a Venezuela, se ele pode aprender os conteúdos missiológicos e treinar espanhol. O M5 seria uma cultura hinduísta, por exemplo, que é uma outra perspectiva de Deus, uma outra língua, uma outra alimentação, uma outra forma de lidar com o tempo, com a vida, entendeu? É diferente. Então, você vai aqui na América Latina, é o M1. É uma cultura muito perto da nossa. Então, o horário de trabalho na Colômbia, na Venezuela, não muda muito do nosso. Muda algumas coisas na alimentação. Agora, você vai para algumas partes do mundo que a vida é entendida de uma outra forma. Deus é entendido de uma outra forma e as relações entre as pessoas é de uma outra forma. Então, eu vou dizer, por exemplo, no Brasil, as mulheres, elas têm um certo papel na sociedade até de liderança. Então, se você vai para uma cultura mais machista, você tem que tomar cuidado, às vezes com exposição, essas coisas, entendeu? Segurança. Então, esse é o de um M1 a M5. Desculpa. Lá na Venezuela, plantação de igrejas, lá vocês falaram que construíram um barraco lá. Nós estamos, na verdade, lá com a Venezuela é o seguinte, nós estamos construindo igrejas, uma vez por ano eu mando um grupo e eu estou trazendo famílias de refugiados para morar no Brasil. Beleza. Você falou em parcerias. Na Venezuela tem igreja metodista lá. Vocês procuraram fazer parcerias? Estou em parcerias ou fizeram opção por não fazer parceria com eles? Nós fizemos uma parceria com o CIEMAL e com a igreja na Venezuela, com o Bispo Tobi. E estamos ajudando também os refugiados lá em Boa Vista. A minha pergunta, na verdade, eu não sei se o senhor vai falar sobre a revitalização ainda ou não. Eu já acabei hoje, né? É porque, por exemplo, na minha cidade tem uma igreja que está há 53 anos e ainda não consegue ser autônoma financeiramente. Agora que ela tem um pastor, mesmo assim a igreja não paga direto, a região ajuda. E o que fazer diante dessa situação? Porque, assim, foi iniciado um plantio, mas em uma dessas etapas, no iniciando, no multiplicando, Sim. deu ruim. E aí qual que é a sugestão? Deu errado. Alguma coisa falhou no processo. Sim. Lembrando que eu sou do interior. E aí, né? assim, eu também sou do interior de Minas. E aí, eu queria ver, assim, o que a gente pode fazer numa situação dessa? Porque, como ele falou, assim,
muitas das metodistas, né, das igrejas Sim. metodistas, vivem essa situação, que começou, está lá, tem a estrutura, mas não tem gente suficiente para que tenha a emancipação. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O tema da revitalização de igrejas no Brasil é pouco explorado. Entendeu? Tudo o que nós temos muito sobre revitalização é literatura. Nós temos pouca gente que está começando a refletir sobre revitalização de igrejas, tá? Então, tudo que eu te falar aqui, eu não gostaria de trabalhar isso agora, por quê? Eu posso depois te dar pistas. Por exemplo, nós temos visto pastores, igrejas serem revitalizadas a partir da liderança. Então, você pega líderes de uma igreja e envia para outra para ajudar, mas ainda é um tema que é muito recente para a gente trabalhar, entendeu? Daqui a pouco nós vamos ter coisa a partir da igreja metodista para falar, e coisa muito boa. Fora disso, que eu teria para falar hoje para você é sobre literatura e coisas de fora. Eu queria falar de experiências dentro. A gente tem muitas experiências de igrejas que estão sendo revitalizadas dentro da igreja metodista, mas a gente está buscando encontrar os princípios que estão sendo usados. Algumas pistas, só para te ajudar, o processo de revitalização demora mais, entendeu? Alguns falam que de 7 a 10 anos para um revitalizador de igrejas. Então não pode ser alguém afobado, entendeu? Você já viu que às vezes o plantador de igreja, ele chega que é tudo na hora, né? Eu conheço vários plantadores. O revitalizador, ele tem que ter alguém com paciência, porque ele tem que resgatar às vezes paixão, tem que trabalhar a igreja. Então assim, é um processo mais lento e que dá para ser feito. Geralmente, as igrejas que passam por um processo de revitalização começam com a liderança e com a ajuda de uma igreja de fora, entendeu? Porque essa igreja de fora, assim como o pastor precisa de um mentor, às vezes a igreja precisa de uma referência. Eu tenho visto igrejas se revitalizarem a partir do momento em que elas caminham com igrejas que estão muito vivas, tá? É uma pista, mas não é definitiva ainda. A gente está começando a explorar esse tema. A minha preocupação é a seguinte: daqui a um ano a gente volta para a região. Eu percebi que durante a sua palestra você diz de um acompanhamento, né? Para quem vai plantar, ter uma igreja como referência. Eu não sei para onde o bispo vai nos mandar no final do nosso curso. E se esse lugar não tiver alguém para fazer essa assessoria que o senhor dá lá na sua região? O que eu preciso fazer para plantar uma igreja? Ou pelo menos tentar? Eu acho que assim, hoje, com a comunicação, é muito difícil você não ter isso. Eu acompanho Às vezes tem dito, né? Fala-se que tem. Não, eu acompanho gente no Brasil, fora do Brasil, pela internet. Não tem. Eu acho que com a internet, eu acho que assim, falta muita gente com habilidade, instrumentalidade para fazer isso. Isso falta. Entendeu? Mas existem alguns fóruns. Então, o que acontece? Eu mostrei algumas regiões. A terceira está fazendo algo. A quarta, eu sei que o Douglas lá está fazendo algo. Começou. A sexta está fazendo... Então, e a gente tem dialogado, porque qual que é a nossa ideia? Que cada região tem o seu movimento. E que você vá para lá, encontre lá, às vezes, alguém para te ajudar, junto aos trabalhos que o Seminário Regional desenvolve, aos projetos, entendeu? Então, se Deus quiser, quando você chegar lá, vai ter isso. Amém. Essa é a nossa esperança. Estamos trabalhando para isso. Esse espaço aqui é um espaço para isso, tá, gente? Esse espaço aqui de reflexão. Pastor, eu quero primeiro agradecer pela objetividade e profundidade da explanação. Você citou, e talvez eu tenha me perdido um pouco, então talvez eu vou fazer uma pergunta que você falou e eu que não captei, mas você falou de uma realidade de igrejas que estão crescendo, mas que o lugar é de baixa renda, então há poucos recursos financeiros. E aí, talvez dentro do nosso modelo de igreja autônoma, a gente precisa repensar isso daí. Mas, assim, é viável? Como é que se trabalha isso? Com a ajuda de outras igrejas? Sim. Porque eu acho que tem lugar que nunca, se a gente puser um valor, nunca vai alcançar, né? Por isso que dentro da missiologia, você vai trabalhar que a igreja ela cria estrutura a partir da realidade que ela é. Entendeu? Da cultura. Então, minha igreja, por exemplo, nós estamos no interior, é uma igreja simples. Então, você não vai ver algumas coisas lá, e nem nós, por exemplo, a liderança da minha igreja local, ela nem quer algumas coisas que nós vamos encontrar nos grandes centros, porque não tem a ver com a nossa cultura. Entendeu? Então, acho que a cultura define-se. São duas perguntas. Eu acho que tem muita igreja no interior, que ela vai ter uma estrutura mais simples, mas pode ser uma igreja com mais vida que uma igreja num grande centro. Ou às vezes você tem igrejas em grandes centros, são vivas e no interior não tem.
E às vezes tem igrejas que eu acredito que tem lugar que vão ter sempre dificuldade para se manter e vão precisar de ajuda. Não quer dizer que elas são mais ou menos, tem a ver com a questão econômica, entendeu? Mas aí você tem que analisar o lugar, você tem que ver se é um problema realmente, se realmente é a falta de dinheiro, ou se é algum problema que tem que ser resolvido na igreja. Eu acho que são duas coisas diferentes, tá bom? Por exemplo, hoje na Venezuela, a maioria dos nossos irmãos metodistas hoje na Venezuela come uma vez ao dia arroz com manteiga. Não tem dinheiro. Entendeu? Eu te vi lá, eu vi isso. Então, a gente manda uma ajuda para eles comerem. Nós perdemos uma pastora agora na Venezuela porque não tinha insulina para tratar diabetes. Ela morreu. Deixou um filho de 7 anos ou de 9. Entendeu? Então, hoje, eles estão precisando... A gente até queria mandar mais ajuda para construir, mas estamos mandando dinheiro mais para alimentação. Entendeu? Plantação de igrejas e a expansão vertiginosa do mercado religioso. Eu queria saber qual é a relação. Explica mais sua pergunta. A questão do mercado, porque o mercado pressupõe o quê? Competição. Então, em outras palavras, a competição religiosa. Tá. Então, eu não tenho muito para te dizer sobre isso, porque nós trabalhamos o conceito de igreja saudável e que faz diferença na comunidade. Entendeu? Então, nós não partimos do análise de mercado, de ferramentas de marketing. Nós cremos nos relacionamentos que transformam comunidades. Eu acredito que tem muitas igrejas que têm esse projeto de crescimento por franquia, entendeu? Mas eu não posso falar muito que não é o que a gente faz, tá? Eu acredito que existe, mas a gente tem caminhado mais pela reflexão daquilo que o pastor Márcio Divino falou, de uma igreja saudável, que a nossa proposta é comunidade missionária a serviço do povo, entendeu? E dentro dos princípios, eu queria saber se a ecumenicidade ela entra. Não entendi a pergunta. Dentro Explica dos melhor. princípios que o senhor falou, que são universais, eu queria saber se a questão da ecumenicidade ela entra. Então, mas entenda uma coisa, eu queria que você me explicasse qual que é a relação que você quer que eu faça entre princípio e ecumenicidade. Não, se a ecumenicidade ela é um princípio. Sim, dentro daquilo que a igreja metodista acredita hoje é. A gente se relaciona, o CTPI tem muitos presbiterianos, luteranos, entendeu? Nesse nível de ecumenicidade a gente se relaciona. Tá, okay. Pastor, eu queria ver contigo em relação aos parceiros que investem nesses projetos. Do ponto de vista de um projeto de plantação de igreja, qual costuma ser a expectativa do parceiro que investe recurso financeiro em relação a tempo? Existe a questão da prestação de contas, mas quando essa parceria é estabelecida, ela geralmente é estabelecida dentro de um parâmetro? Esse parceiro dá um parecer de por quanto tempo ele consegue, ele está disposto, ele tem recurso para investir? Nossa orientação é por tempo. Não é aleatório. Você não pode montar um projeto com doação aleatória desse nível aqui. Aquilo que mantém então, tem parceiros que injetam por 1 ano, tem parceiros que por 3 anos, e geralmente o parceiro não tem a expectativa, gente. É muito errado a gente dizer assim que o pessoal, eu não tenho visto nas parcerias que eu tenho feito, o pessoal cobrar resultado. Eu acho que eles cobram prestação de contas. Eu não vi alguém, nas experiências que eu tenho tido, cortar o valor porque a pessoa não deu o resultado. Mas eu já vi cortar porque não falou do que está fazendo. Entendeu? Então, essa é uma diferença legal, Jonathan. Gostei dessa pergunta. Deu para entender, gente, o que eu disse aqui? Obrigado, gente, por esse tempo. Muito bom estar aqui. Obrigado.